te louvar. Nós te louvamos, Jesus, e agradecemos, Pai, o teu nome. Graça e paz, amada igreja. Hoje é culto da comunhão. Estamos enfrentando esta pandemia, um momento muito crítico, mas seguimos confiante no nosso Senhor Jesus. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Um texto muito conhecido, que também está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do 5 ao 13. E nós vamos fazer a leitura do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Uma história bastante conhecida, o centurião de Cafarnaum. Na minha epígrafe está escrito: um centurião demonstra fé. Mas mais conhecido como centurião de Cafarnaum. Amém, amados? Louvado seja Deus. Enquanto você procura, esta é uma mensagem que está queimando meu coração, pois eu a recebi num encontro de amigos pastores. Aliás, estávamos num café com os pastores, alguns amigos, e eu fui ministrado através dessa palavra. Eu quero compartilhar com a amada igreja que nos assiste. Amém? Louvado seja Deus. Leamos. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava um servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. E estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso não me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Com soldados sob o meu comando, digo a um vá, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que havia sido enviado voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Louvado seja o nosso Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. Fala ao coração deste amado irmão, amada irmã, deste jovem, deste adolescente, deste que precisa ouvir a tua palavra. Nos abençoe, Senhor, neste domingo,
fale conosco através da tua palavra. Amém. Amém, amados? Olha, centurião romano, tinha uma guarnição de aproximadamente, de uma centúria, que são 100 homens. Na verdade, muitos tinham sob o seu comando 80 legionários, que na verdade são soldados romanos. Também tinha um óptio, que significa um suboficial. Também um administrador, que o ajudava. E também um porta-estandarte, que na verdade significa porta-bandeira. Esse contexto dessa história, baseado na fé deste centurião, ele tem alguns princípios: lealdade, amor, intercessão, respeito à autoridade, e isso tudo chamou a atenção do nosso Senhor Jesus. Isso tudo, Jesus olhou e disse: nunca vi tamanha fé. Porque esse centurião, ele tinha, além da sua competência profissional, ele tinha algo muito importante: o bom caráter. E olha para você ver, só para a gente poder entender. Vamos imaginar uma empresa, e esse centurião, muito estimado, de alto calão, ele vai perceber que está faltando algo na produção, algo está acontecendo, e ele percebe que nesse setor algo não está acontecendo mais, existe alguém que não está produzindo mais. E ele então, ele vai sentir esta falta, porque não está havendo produção. E ele então vai procurar saber qual é o motivo, qual é o sentido. E aí eu quero falar algo interessante aqui, que é o seguinte: a administração é uma coisa, mordomia é outra. Existe uma linha bem tênue entre esses dois sentidos, porque, pegando o sentido figurativo dessa questão empresa, administração, eles vão procurar gerar o que numa empresa? Lucro. E mordomia, muitas das vezes nós vamos perder. Enquanto muitos estão preocupados com esta questão de lucrar, na mordomia nós estamos preocupados em fazer com que pessoas venham a conhecer o Senhor de todas as coisas. Olha que coisa linda. Há uma frase interessante que diz assim, olha, isso eu aprendi, não no conselho, na reunião, isso eu já tenho há muito tempo. Esses dias eu estava até conversando com uma pessoa. Você quer conhecer uma pessoa? Qual que é a frase que todo mundo diz? Dê poder a ela, sim ou não? Sim, dê poder a ela. Mas não, ninguém conhece uma pessoa quando você dá poder a ela. Na verdade, você conhece uma pessoa quando você tira o poder dela. Nosso Deus também às vezes é assim. Ele nos conhece não quando nos dá, mas quando Ele tira. Porque tem muitas pessoas que você só vai conhecer elas não quando elas recebem, mas quando é tirado. Mas voltando à questão do centurião, e ele então vai procurar saber o motivo dessa ausência, por que naquele setor não está tendo uma produção. Então o relato que se dá é que aquele que estava produzindo está doente, impossibilitado. O patrão, como qualquer outras pessoas,
ao invés de substituir o doente pelo não doente, o que ele vai fazer? Ele vai rogar, orar. Ele decide rogar, verso 3. Ele decide orar. Porque no verso 3 a Bíblia diz assim: ele ouviu falar de Jesus. Que coisa linda! Ele ouviu falar de Jesus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ouvindo a falar de Jesus, ele entendeu que Jesus, ele era e é eternamente uma autoridade máxima. Autoridade máxima. Então ele vai rogar, ele vai interceder para o seu servo. Mas espera aí, como assim servo se não serve? Como assim servo se não serve? Esse é o evangelho que muitos de nós pregamos ao longo do tempo. Você é por aquilo que você faz. Se você está produzindo, então você é. Não é assim que colocaram na nossa cabeça? Não é o evangelho que colocaram na nossa cabeça, que você é por aquilo que você faz? Se você está produzindo, então você é. Então quer dizer que quando eu deixo de produzir, eu deixo de ser? Infelizmente, amados, deixamos as nossas relações se basearem nisso, no fazer. E chegou o dia que aquele que servia não pode servir mais, ele está doente. Muitos fazem isso, substituem. Porque a base do nosso relacionamento se tornou assim. Enquanto você serve, opa, glória a Deus. Mas e o dia que você não puder servir mais? Acabou o relacionamento? Entende isso? Nós baseamos os nossos relacionamentos naquilo que fazemos um para o outro. Então, eu só sou amigo do Henrique porque o Henrique serve. Eu só sou irmão do Reginaldo porque ele serve. Mas e o dia que ele não servir? Mas e o dia que ele estiver impossibilitado? Quer dizer que a relação acaba? Esse é o evangelho que às vezes muitos de nós pregamos ao longo do tempo e passamos a viver. E isso se torna medíocre diante de Deus. E nós vivemos nessas substituições, substituímos. Enquanto ele me servia, beleza, agora não serve. Acabou o relacionamento. Tem pessoas que às vezes saem de um lugar e não tem mais relacionamento. Mas por quê? Porque a base estava no fazer, na produção. Entende isso? Agora olha que interessante. Quando alguém deixa de servir você, é a oportunidade de você servir alguém. Mas muitos de nós não entendemos isso. Então quando alguém deixa de nos servir, nós então rompemos com o relacionamento. Por isso que nosso amor, ele é medíocre. Por isso que ele é muito superficial, ele é hipócrita. Porque eu só amo meu irmão mediante aquilo que ele faz. Esse não é o amor de Deus. A nossa relação está atrelada naquilo que você faz por mim, o que eu faço por você. Mas eu aprendi algo, nós nunca ajudamos quem merece. Nós ajudamos quem precisa, e isto é misericórdia. Mas infelizmente muitos, a relação termina quando a pessoa deixa de fazer.
Parece que eu vejo alguém gritando lá assim para o centurião: substitui ele, porque não está havendo produção lá mais. Há uma ausência. E muitos de nós fazemos isso na nossa vida. Enquanto alguém não está servindo nós falamos: vamos substituir. Então nós percebemos algo interessante na vida desse centurião. Nós percebemos algo interessante na vida deste centurião. Olha que coisa interessante. O servo doente. E se não está tendo produção, como pode continuar sendo servo? Porque é servo de servir. Entenda que o centurião agora está rogando para alguém que não está servindo. Alguém que não está produzindo. Ele está rogando por ele. Alguém impossibilitado. E isso, nós temos que refletir isso sobre as nossas relações. Porque muitas pessoas hoje estão preocupadas com o seu devido posto. Tratando-se de empresa, isso é normal, mas no reino é diferente, amados. E ao longo dos anos, enxertaram isso em nós. Se não serve, não serve. Se o que serve não pode servir, porque está doente, e aí? Mas olha a atitude desse centurião, o que ele pensa, independente da produção, do serviço, o que ele pensa? Ele pensa o seguinte: ele é servo, mesmo não produzindo. Ele é servo, mesmo não fazendo. Ele continua sendo servo. Eu não sou servo pela quantidade de serviço prestado. Eu sou servo, mesmo não servindo. Por que isso? Servo não servindo. Porque aqui está falando do caráter do servo. É o que o servo é o caráter dele, servo. Mesmo doente, mesmo impossibilitado, mesmo não servindo, servo, caráter. Então a relação, aprenda isso, do Senhor com o seu servo, não é pela produção, não é pelo interesse, mas é pelo caráter que ele tinha. Meu Deus, glória, Pai. É pela pessoa. Uma pergunta: então será que estamos nos relacionando pela produção? Sendo assim, o dia que deixar de produzir, a relação vai acabar? Agora olha aqui algo interessante. Ele vai dizer assim, olha: não mereço de receber-te debaixo do meu teto, por isso nem me considero digno de ir ao teu encontro. Ouvi falar de Jesus, houve um arrependimento no coração desse centurião, porque assim como na casa de muitos, às vezes fora nós temos muitas coisas, né, que oferecemos, mas dentro de casa tem coisas que às vezes não sentimos nem Jesus digno de entrar lá.
E o centurião não era diferente, tinha coisa dentro da casa dele que ele não queria expor, como muitos de nós fazemos. Mas ele confessa isso ao Senhor: não sou digno, eu não tenho coragem, porque tem coisas lá na minha casa, sabe, Senhor? Mas dize uma palavra, sem antes, olha que fé, irmãos, Cristo, sem antes ele dizer algo, o centurião já creu naquilo que ele poderia fazer, dizendo algo. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Aí agora ele vai entrar numa questão interessante. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Irmãos, só pode falar de autoridade quem é sujeito à autoridade. Porque tem muita gente que confunde poder com autoridade. Tem muita gente que exerce poder, não autoridade. Poder é uma coisa, autoridade é outra. Vou explicar. Pensa num semáforo, está ali um guarda de trânsito, né, um policial, um guarda de trânsito, e de repente ele precisa parar todos os carros, porque tem um pedestre precisando atravessar, e aí ele precisa parar os carros. O que ele faz? Ele vai exercer o quê? Autoridade. Ele vai pegar o apito, levantar sua mão e dar uma ordem, e ali pode estar juiz, pode estar um outro oficial de alto calão, pode estar quem for ali, mas ele exerceu autoridade, todos vão parar, porque ele está exercendo autoridade. Poder, ele tem poder de parar os carros? Poder? Não. Ele só conseguiu parar os carros porque ele exerceu a autoridade. E tem muita gente que está exercendo poder, e o problema é que as pessoas que exercem o poder, elas não foram outorgadas para isso. Esse centurião, ele entende sobre autoridade, porque ele está sujeito à autoridade. Quem muito exerce o poder, não está debaixo de autoridade. Tem pessoas, infelizmente, que sobem um degrauzinho, se acha superior e no direito de fazer coisas, quebrando princípios elementares para o nosso crescimento. Estava conversando agora com a irmã Lais ali agora sobre isso. Deus, ele não quebra princípios para fazer alguma coisa para alguém. Jesus, no Evangelho de Mateus 23, verso 3, quando ele vai falar assim, que os escribas, os doutores da lei, se assentaram na cadeira de Moisés, se achando os bons, ele vai dizer assim: olha, obedeçam tudo aquilo que eles estão te pedindo. O que é isso? Princípio de autoridade. Mas não sejam como eles, não fazem o que eles fazem, porque são hipócritas, falam e não vivem. Mas Jesus de forma alguma quebrou o princípio da autoridade. No Evangelho de Mateus 22, 15 a 21, eles tentam armar uma cilada para pegar o Cristo com relação aos impostos. E quando ele é perguntado acerca se deveria ou não dar os impostos, ele vai dizer assim: pega essa moeda, olha a esfinge dela aí. Quem está aí? Ah, está aqui a figura de César. E Jesus disse: dê a César o que é de César. Em Mateus 17, 24 a 27, quando Pedro é interrogado pelos homens do templo, porque tinha que dar as moedas, as 2 moedas, para o templo, e Jesus vai perguntar a Pedro assim: Simão, os filhos ou os de fora que devam pagar, ou têm direito a essa isenção?
E nessa conversa ele vai dizer assim: e os filhos? Mas Jesus ele vai ter uma atitude muito linda, de se submeter àquela autoridade, mesmo sendo rabi, que ele não seria isento do imposto, mesmo sendo profeta e filho de Deus. Mesmo assim ele fala assim: vai pescar um peixe, você vai encontrar uma moeda, e você vai pagar para mim e para você, porque tinha que pagar 2 moedas, essa moeda representava 4, o valor. Então você paga para mim e para você, mesmo sendo filho, abrir mão para não escandalizar. Veja que o caráter deste centurião não foi contaminado pela sua posição. No Evangelho de Mateus, a palavra poder está no sentido autoridade. Jesus deu poder, quer dizer autoridade, porque o poder é dele, mas exercemos o poder dele na autoridade dele. Jesus deu autoridade aos discípulos para expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Interessante que ele vai dizer assim, que ele exercia o poder, ele exercia, aliás, a autoridade em nome de outro. E ele dizia e cria que uma palavra pode mudar tudo, uma palavra de Jesus pode mudar todas as coisas. Ele creu na palavra do Senhor Deus. Então veja que só pode falar de autoridade quem está sujeito à autoridade. E Deus tem falado muito comigo sobre isso, autoridade. Amados, as pessoas elas têm que tomar cuidado para não exercer o poder. Porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Atos capítulo 10 vai falar de um outro centurião, porém, vai falar de onde ele veio, de Cesareia. Primeiro fala um homem, falando da sua humanidade, de Cesareia. Aí depois fala um centurião, Cornélio, um nome. Mas veja que aqui, o centurião de Cafarnaum é anônimo, ele não tem nome. E eu fiquei pensando nisso. Sabe por que ele é anônimo? Porque se ele agiu, poderia ser até uma questão dele pessoal. Porque no Evangelho de Lucas, diferente do Evangelho de Mateus, porque Lucas vai nos tratar mais a fundo essa história, no Evangelho de Mateus dá a entender que o centurião esteve tete a tete com o Senhor, mas porém aqui no Evangelho de Lucas, vai dizer que ele enviou seus amigos, e ele enviou seus amigos para convencer o Cristo a dizer uma palavra: eu não sou digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Por que ele não tem nome? Porque somente a Jesus a honra, a glória e o louvor eternamente. O centurião se rendeu tanto a essa autoridade que ele compreendeu que é a máxima
acima até mesmo do seu imperador. Ele entendeu que bastasse uma palavra e o servo dele seria curado, porque ele entendia de autoridade. E esse contexto todo de se sujeitar à autoridade fez com que Cristo observasse, no contexto geral, a fé, porque ele creu. Ele creu. Ele sabia. Assim como ele é sujeito à autoridade, ele estava sujeito à autoridade máxima de Cristo Jesus. Assim como ele era obediente ao imperador, aqueles que estavam acima dele, ele estava ali sujeito também à autoridade máxima que é Jesus. Então, assim como ele recebia uma palavra, assim como ele mandava o relatório, assim como ele era transparente nas suas ações, assim como ele prestava conta daquilo que fazia, ele creu que Jesus também estava até mesmo na condição maior, que bastasse uma palavra e o servo dele seria curado. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Um homem que vai falar de autoridade porque está sujeito à autoridade. Um homem que não estava exercendo o poder, mas a autoridade. E tem muita gente exercendo poder, subindo um degrauzinho e se achando superior no direito de fazer coisas que ferem os princípios. Agora esse rogou por um que não produzia. Este rogou por um que estava impossibilitado. Esse que estava liderando uma centúria, este que estava liderando seus soldados, era um homem humilde, de respeito, de um bom caráter, e que falou de autoridade porque estava sujeito à autoridade. E uma coisa que eu sempre fui contra: as pessoas exercerem poder sobre as outras, escravizando, fazendo que se tornem mendigos espirituais, dependentes de um poder sem base, de um poder sem nada do Pai. Agora este, por causa de um, que não produzia mais, que não, num contexto geral e mundano, não servia mais, mas esse foi lembrado, este foi acolhido, não pelos resultados da sua produção, mas pela pessoa de quem ele era. Um homem que vai nos ensinar princípios através do respeito, da transparência, do caráter. Um homem que vai nos ensinar a diferença do poder e da autoridade. Lembrando que só exercemos autoridade mediante aquele que tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Só exercemos autoridade mediante a Ele. Aleluia.
E de repente você viveu assim. Às vezes tratando pessoas mediante o que elas poderiam fazer por você. Mediante o resultado, a produção. E se pararmos para refletir sobre isso, voltaríamos atrás em muitas coisas. Mas podemos ser sim humilde, como este centurião, e reconhecer o erro de muitas questões onde o poder foi exercido e não a autoridade. Onde o princípio dessa autoridade foi quebrado, anulado, por um poder vazio e medíocre, lançado por Satanás. Louvamos a Deus, porque aprendemos com este centurião, que muito nos ensinou através dessa passagem, a palavra do Senhor, e a atitude dele, nos ensina muito, e louvado seja Jesus por isso. Então, se você rompeu seu relacionamento com alguém por causa da produção, reconhece isso. Que o Senhor possa abençoar a sua comunhão. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao Pai. Amém, amados? Vamos orar? Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu agir. Obrigado, Senhor, pela comunhão que temos uns com os outros. E que a nossa comunhão seja sadia, Senhor. Que os nossos relacionamentos, que a base seja o amor, a misericórdia, o bom caráter, a transparência. Que possamos entender, Pai, que estamos sujeitos à autoridade que é o Senhor. E que o Senhor possa, de uma forma gloriosa, nos abençoar, Senhor, nos esclarecer. Porque assim como o centurião rogou, hoje o Senhor está rogando por nós. Hoje o Senhor é nossa autoridade. Pega uma água para mim, Roberto, faz um favor. Aleluia. Hoje o Senhor é aquele que roga por nós, junto a Deus. Ele é nossa autoridade. E que nenhum dos nossos relacionamentos seja baseado na produção, não no monte de serviços que prestamos, mas segundo aquilo que realmente Ele é. E Jesus é a nossa autoridade. E devemos nos submeter às autoridades que o Senhor nos concedeu. Aleluia. Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a nossa comunhão, Pai. Eu quero colocar esta comunidade nas Tuas mãos, Senhor. Que verdadeiramente possamos viver uma comunhão plena. Eu quero repreender, Senhor, no nosso meio, toda divisão, toda dissensão. A casa dividida não pode subsistir, Senhor. Tu és o Senhor desta igreja, Pai. Tu és o Senhor das nossas vidas. E que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, abençoar cada vida. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, os nossos relacionamentos. Que os nossos relacionamentos sejam baseados, Senhor, naquilo que somos em Ti. Não naquilo que fazemos ou produzimos, mas naquilo que somos.
Ensina-nos a exercer a autoridade que o Senhor nos deu, não o poder que Satanás dá, porque tudo que ele oferece, Senhor, é para promoção, mas tudo que o Senhor faz por nós é constituir, e o Senhor já nos constituiu igreja sua, propriedade exclusiva sua, sacerdócio real, geração santa, raça eleita, e nós colocamos, Senhor, as nossas vidas, os nossos relacionamentos nas tuas mãos, que sobre esta comunidade esteja a sua luz, que sobre esta comunidade esteja a tua luz, Senhor, que o Senhor possa lançar, Senhor, luz sobre todas as densas trevas, dissipa, meu Pai, todo mal, todo ataque das trevas, Senhor, nós repreendemos, e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, glorificado, Senhor, na vida dos irmãos da Tua igreja. Decidimos, Senhor, Te adorar, na beleza da Tua santidade. É o Senhor quem nos faz, Senhor, obedecer. É o Senhor quem nos faz observar. É o Senhor quem nos faz, Senhor, andar nos Teus caminhos. A Ti a honra, a glória e o louvor eternamente. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Zi. Amém, amados. Louvado seja Deus. Que Deus, eu tenho certeza que Deus falou teu coração. Que você possa entender os caminhos de Deus. Cuidado com teu coração, pois a Bíblia diz que ele é corrupto, enganoso. É o que a gente estava conversando, né, Laís? Às vezes o nosso coração nos leva a fazer coisas que não devemos fazer. E todas as vezes que fazemos aquilo que não é do agrado do Senhor, principalmente quebrando princípios, vai dar ruim. Não vai ser bom. Não vai ser bom. Sejamos filhos e que sejamos revestidos das armas da luz. Glória ao nosso Deus. Amados, hoje é culto da comunhão. Eu gostaria de estar orando pelos aniversariantes do mês de março. Nós vamos estar orando pela vida do Nicolas, que é neto da nossa irmã Tene, a irmã Nívia, pela vida da Isabela, nossa irmã Isabela, Belinha, pela vida do nosso irmão Ellerson, da sua mãe, irmã Luzia. Deus abençoe vocês grandemente. Deus abençoe a vida do Henrique, nosso varãozinho ali, e a vida da Alessandra, irmã do Regis. Glória a Deus. E você que está nos assistindo, às vezes você vai colocar aí no bate-papo aí, às vezes o nome de alguém. Pode colocar que depois nós vamos estar orando também. Mesmo que não seja através dessa transmissão, nós vamos estar orando. Amém? Glória a Deus. Pai, nós colocamos diante do Senhor esses nossos irmãos amados que estão completando mais um ano de vida em Tua presença, Pai. Nós Te agradecemos, Te louvamos pela vida de cada um deles. Que o Senhor possa dar a eles saúde, que o Senhor possa dar a eles, ó Pai, sabedoria, conhecimento,
e principalmente vida com o Senhor. Nós profetizamos a vitória da parte do Senhor Jesus. Nós louvamos e te agradecemos pela vida de cada um deles. Amém. Vamos cantar os parabéns? Parabéns pra você, nessa data querida, com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Amém, glória a Deus. Amados, deixa eu falar algo aqui que o Espírito Santo está me incomodando a falar. Há muitas pessoas que pensaram assim: nossa, quantas vezes eu servi a uma pessoa e só foi eu ficar desempregado, ou só foi eu ficar doente, ou só foi acontecer alguma coisa na minha vida, essa pessoa sumiu. Então quer dizer, enquanto eu servia, eu era ótimo. Agora, aqui, não fica com esse sentimento de autocomiseração não. É dever de um cristão amar e perdoar. Perdoa essa pessoa, porque senão você vai estar errado na história, achando que todos têm que estar servindo você por aquilo que você fez, ou enfim. Amados, o nosso relacionamento não é assim. A base dele é Cristo, e se é Cristo, tem que haver perdão, tem que haver amor, tem que haver cura, principalmente. Amém? O Espírito Santo me trouxe isso e eu estou falando para você mesmo. Então não fica aí pensando com raiva de fulano, ciclano. Não. O que fazemos é como diz a Bíblia: fazei tudo para a glória do Senhor. Tudo que fazemos é para a glória dele. Não é buscando resultado, não é buscando algum mérito, é para a glória dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Queremos orar pela vida do Leonardo, orar pela vida do vizinho da nossa irmã Elisângela, que se encontra internado. Leonardo foi entubado agora. Há muitas notícias de muitas pessoas sendo entubadas. E eu quero falar uma coisa aqui que chamou minha atenção. Uma pessoa postou hoje um vídeo de uma médica ensinando as pessoas a fazer um teste de respiração, que é tipo prender respiração, para ver como está a questão pulmonar. Irmão, na hora que negócio não veio como bênção no meu coração. Cuidado, e eu te aconselho a não fazer. Por quê? Porque pode ser uma seta maligna. Porque todo mundo, irmãos, às vezes tem uma vertigem, às vezes tem um jogador dando entrevista, eu já vi desmaiando, por uma questão de momento da sua saúde. Agora isso pode gerar pânico em muitos. Porque faz um teste desse, às vezes por uma questão de alimento ou não, de alimentação, não é verdade? Passa algum mal, já quer correr para o hospital, já fica desesperado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: não faça. Desculpem, não faça. Eu sei que a irmã não fez sem entendimento. Eu estou falando que eu tive o entendimento do alto. Não fica caçando coisas não, irmãos. O negócio agora é joelho no chão e oração. É joelho no chão e oração. Não fica, sabe, irmão, desliga, porque é uma questão também de você ficar agora preso, é uma questão de você absorver mais ainda as informações. Foge disso. Provérbios fala assim, que nós devemos afastar, passar de largo do mal. Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos, de modo que os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Igreja, agora é para jejuar, orar e buscar a Deus. Não é ficar procurando situação, jeitinho, não, irmãos. Agora é Deus. E eu estou falando isso da parte de Deus, amém? Se quiser, amém. Se não quiser, glória a Deus. Irmão, qualquer um fica na liberdade. Mas eu estou falando da parte de Deus. Vamos olhar para o céu, olhar para o alto, porque é de lá que virá o nosso socorro. Graças a Deus. Pai, quero te apresentar estas vidas, esses irmãos
O irmão Renan também pediu por uma família. Há muitos que estão agora sendo internados num leito de hospital. Há muitos que estão sendo agora entubados. Senhor, tem misericórdia. Nós clamamos a Ti, ó Pai amado. Tenha compaixão, Senhor, dos Teus filhos. Tenha compaixão, meu Pai amado. E em nome de Jesus Cristo, Pai, visita os leitos. Passe agora a Tua unção de cura. Senhor, tem misericórdia dessa nação, meu Pai amado. Nós clamamos a Ti por misericórdia. Clamamos a Ti por compaixão. Clamamos a Ti por socorro. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia dessa terra, Deus. Sara essa terra. E que a igreja esteja preparada para a volta do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor. Que a igreja possa ser adornada com vestes de linho fino. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, amém? Quinta-feira nós estaremos culto do clamor. Ontem nós começamos uma live com os jovens, questão de debate, muito bom. Nós vamos continuar no sábado, Deus abençoe. Tivemos 30 jovens ontem, né, participando, foi uma bênção. Meu Pai. E quero agradecer a todos os irmãos que têm participado, que têm cooperado com essa obra. Que Deus possa nos abençoar e nos direcionar à vontade dEle, amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. A bênção apostólica, você tem uma semana de bênção, de livramentos e de vitória, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que Deus os abençoe. Amém.